Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa do nosso Deus que nos conduz, ao verdadeiro amor, o verdadeiro conhecimento, esse amor e esse conhecimento que nos oferece a justificação quando nós queremos, a justificação e a salvação, Amados, hoje, sexta-feira, chegamos ao nosso último dia da lição desta semana. Temos as perguntas 11 e 12 para refletirmos nela. Só lembrando que ontem, na quinta-feira, nós estudamos algo muito importante e profundo espiritualmente, quando logo após Pilatos provocar os líderes judeus, chamando o Cristo de rei dos judeus para eles, eles gritaram para Pilatos que não deveriam soltar Jesus Cristo. Ele não, disse eles, Nós queremos que você solte a Barrabás. Ora, Roma tinha muitos prisioneiros, não era só Barrabás. Por que eles não escolheram? Veja que quando Cristo foi crucificado, do lado direito e do lado esquerdo, tinham mais dois malfeitores, Então não tinha só Barrabás. Veja que eles ali já tinham um queridinho, um escolhidinho deles lá, da liderança do Sinédrio, Escolheram Barrabás, gritaram, E a Bíblia diz, obviamente, que Barrabás era um bandido, um malfeitor, alguém violento. Pois bem, então hoje na pergunta 11, nós temos aqui a seguinte reflexão. Que ordem deu Pilatos, tentando tirar da cabeça dos judeus, ou amenizar o desejo de matar Jesus? Será que realmente Pilatos fez com essa intenção? Vamos tentar aqui meditar no verso e buscar uma resposta mais ampla para esta pergunta e outras perguntas que podem surgir em torno desse verso. Vamos lá. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. Vejam aqui que tem 3 ações. Pilatos mandou açoitar Jesus logo após eles dizerem assim: não, nós queremos que vocês soltem Barrabás. Pilatos falou assim: vocês querem, eu tenho que soltar um, escolha um aí, Nós queremos que você solte Barrabás. E aí, imediatamente, Pilatos apresenta ali a sua condenação, que ele vê como justa, Qual é a sua condenação? Vou dar aqui mandar dar umas chicotadas aqui em Jesus, para ver se eles aplacam a ira deles e eles desistem da ideia de matar Jesus Cristo, Porque desde o começo eles chegaram para Pilatos dizendo que eles não tinham o poder de executar ninguém, de sentenciar ninguém à morte, Já deixando bem claro que o interesse deles não era julgar Jesus e nem dar um castigo pequeno, eles queriam a morte de Cristo. Então, com essa atitude aqui, Pilatos está tentando assim, não, ele já deu uma surra nele, já está bom para a gente. Seria mais ou menos isso? Provavelmente sim. Provavelmente Pilatos manda açoitar Jesus Cristo para tentar aplacar a ira dos judeus que queriam a morte de Cristo. Além disso, para acabar de completar ainda, Pilatos ainda, obviamente a influência de Pilatos sobre os seus soldados, aí fizeram com que os soldados tecessem ali uma coroa de espinho para chacotear daquele rei que não era rei de nada, segundo Pilatos, Segundo os soldados romanos. Não era rei de nada. Pilatos, quando falou rei dos judeus e os judeus humilharam Cristo ali, os soldados influenciados por aquele espírito
de revolta contra os judeus, né, que era um povo difícil, aquela liderança dos judeus era um povo chato mesmo, né? E aí os soldados romanos ali, para afrontá-lo ainda mais, para humilhar a raça deles, porque ele se sentiu como uma raça superior, os romanos superior, então humilhando o rei deles, né, que era naquele nível ali, porque um rei tem que colocar na cabeça do rei uma coroa de ouro, com pedras preciosas. Quanto mais magnífica for a coroa, mais magnífico é o reino, né? Aí eles colocando aqui uma coroa de espinho na cabeça de Cristo, né? Está dizendo claramente que Cristo era um rei de um reino de pecados. Olha só. Na tipologia, espinho quer dizer pecado, né? Espinho na carne é um pecado que faz a carne doer, ou a consequência do pecado, né? Os frutos do pecado sendo colhidos pela carne, que buscou o prazer, que buscou isso, né? Depois vem a consequência. Inclusive Paulo pede para que seja tirado um espinho da sua carne, ou seja, algo que era consequência de coisas que ele tinha vivido, sofrido, um trauma, sei lá, né? Ou consequência de uma vida de vanglória, de né, de exaltação que ele tinha quando era lá do clube dos fariseus, né? Um povo que gostava de se vangloriar, de ser melhor do que o outro, né? Que dá provavelmente a entender que seria isso, algo questão da vanglória, né? E Paulo pede que tire o espinho na carne. Uma outra tipologia bíblica para pecado é justamente uma árvore de espinho, né? Quando o anjo do Senhor aparece numa sarça, né? Uma árvore cheia de espinho, em glória, né? E aquela árvore não se consumia, uma mensagem estava muito forte ali de que a glória do Senhor no ser humano, embora sendo homem pecador, ele não mata o homem, ele purifica o homem, ele renova o homem, restaura o homem para ser uma nova criatura. Então havia toda uma tipologia ali muito profunda, desde o Antigo Testamento, falando dessa coisa do espinho, o espinho como uma tipologia do pecado. E quando eles fazem uma coroa de espinho e colocam na cabeça de Cristo, está sendo transmitido ali uma mensagem terrível, de profunda humilhação contra Cristo. Ele é o rei dos pecadores, o rei de um reino de pecado, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa nesse sentido assim, para que a humilhação de Cristo seja tipificada numa questão espiritual muito profunda, mostrando o nível de humilhação que nós, seres humanos, aplicamos àquele que veio nos salvar. É algo realmente assim inaceitável para a gente, quando nós chegamos ao conhecimento do tamanho do amor, da glória de Deus manifestada na pessoa de Cristo, e o nível de insensibilidade da nossa natureza pecaminosa, terrível. Então, é por isso que o amor de Cristo nos constrange, quando a gente compreende isso. Esse amor nos constrange a tal forma e nos motiva a matar o velho homem e nascer para uma nova criatura, né? Buscando conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus manifestada, né, gloriosamente nele, no seu Filho. Aí diz que colocaram aqui na cabeça dele. Veja só o que é que o ser humano coloca. O ser humano colocou os seus pecados sobre Cristo. Deus o Pai derrama sobre a cabeça de Cristo o Espírito Santo, quando ele sai lá das águas lá do Jordão, mas o homem não. O homem pecador coloca sobre Cristo uma coroa de espinhos. O melhor que ele tem, o reino do homem é envolto em pecado. É o que eles tentam ungir Cristo. Olha com o que é que eles ungem Cristo, nós seres humanos. Uma coroa de espinho. Mas Deus o Pai é maravilhoso, né? O havia já ungido com o Espírito Santo. E aí, para completar aqui a humilhação, vestiram Cristo como uma roupa, uma capa de púrpura. A púrpura é uma cor assim, da cor de uma cor assim, quase que violeta, né? Uma cor assim, entre o violeta e a cor do vinho, não é o vinho, mas é um roxo, né? Ali o violeta e o roxo. Então essa cor púrpura
que também estava lá no santuário, é a cor dos reis. Então, o pobre não vestia uma capa púrpura, o pobre, né? Colocaram uma capa púrpura nele para chacotear da cara dele, né? Para vestir ele como um rei, uma coroa de rei e uma capa de púrpura como se fosse um rei, né? Então, a cor vermelha, escarlata, bem vermelha, é a cor dos nobres, dos ricos, e a púrpura é a cor dos reis, né? Inclusive, na tipologia bíblica, o vermelho, pecado, né? O vermelho, pecado, sangue, pecado, e também a púrpura, uma tipologia do juiz, do julgamento, do juízo. São essas tipologias. Pois bem, meus amados, aqui nós vemos aqui, né, todo um cenário tipológico que foi aplicado a Cristo, mostrando a sua humilhação para que nós hoje pudéssemos ser justificados. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta, que diz assim: que humilhação contra um inocente fizeram os romanos para agradar, ou até para provocar também, né, os líderes judeus, os líderes religiosos, né, dos judeus? O versículo agora é o capítulo 19, versículo 3, diz assim: e chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Aqui assim é o cúmulo da humilhação. Isso aqui é até mais dolorido, né? Doloroso para o homem, para Cristo, do que os próprios pregos que colaram o seu corpo ali na cruz de madeira, né? Na madeira, no rude lenho, como diz a Bíblia, como diz um hino, né? Eles diziam assim: salve, rei dos judeus. Assim como eles diziam lá em Roma: ave César. Ave quer dizer salve, louvado seja, né? Salve o rei dos judeus. Olha só. Em algumas versões está dito assim, né? Salve-te a ti mesmo, te salva. Sai daí que eu duvido dessa cruz, né? Ou te livra destas correntes, desta prisão onde tu fosse preso para ser chicoteado, para ser torturado, né? É mais ou menos isso. Então, temos essas duas versões da Bíblia, que uma diz: salve, rei dos judeus, como quem diz assim: louvado seja o rei dos judeus, num motivo de chacota, um deboche, né? Uma ironia, porque os judeus estavam tentando humilhar ali aquela liderança judaica que levaram Cristo até eles, porque eles eram realmente injustos, sanguinários, né? E aí eles estavam tentando transmitir esta mensagem. Quando diz salve, rei de judeu, louvado seja, é quase que um ave César. Eles nem usam o ave, rei de judeus em latim, porque eles usavam isso para César, né? Pois bem. E a segunda, como nós já colocamos aqui, poderia ser assim também, ó: salva-te a ti mesmo. Tu não salvasse muita gente? Não trouxesse Lázaro aí da morte, da sepultura? Salva-te a ti mesmo. Dá uma ordem aí que esses pregos vão saltar das tuas mãos, que essas correntes vão sair aí dos teus braços, que essa cruz vai desaparecer, as chagas e o sangue que está no teu corpo vão sumir, e aí mata todo mundo aí que está querendo aí te fazer algum mal. Era mais ou menos isso. Isso estava no deboche deles, né? Estava no deboche deles ali. Salve, rei dos judeus. Olha só. Quando eles falavam assim, rei dos judeus, para os judeus era uma honra muito grande que não poderia ser dado a Jesus. O rei dos judeus tem que ter uma linhagem real, não bastava ser filho de Davi, né? Não bastava, eles jamais aceitariam o segundo Davi, sendo Davi vindo de Belém, um homem simples, um homem pobre, sem cultura. Nos dias de Cristo jamais eles aceitariam um Davi como rei, porque agora eles sentaram na cadeira de Moisés, dominavam tudo, e para eles, para ser rei no lugar de Herodes, tem que ser um menino bonito, de boa família, rico, educado, segundo as doutrinas dele, que eles pudessem manipular, comandar, subornar,
pressionar, né? Alguém que eles pudessem, porque eles sempre quiseram assim, os religiosos. Eles sempre querem um Deus que eles possam manipular. Por isso que fizeram tantos deuses de prata, de ouro, tantos bonecos aí, brincando de adoração. Porque o homem quer manipular Deus. Ele não quer deixar que o Criador conduza ele. Que o Criador, com suas mãos poderosas, o molde. Ele quer fazer o contrário. O homem é esse louco aí que a Bíblia apresenta, né? Até hoje é assim. O homem quer moldar Deus segundo a sua vontade. Ele quer moldar a lei de Deus. Ele quer moldar a palavra de Deus segundo a sua vontade. Por isso que ele muda a palavra de Deus. Ele cria doutrina que não existe na Bíblia. Né? Ele faz coisas que Deus não... Porque ele quer criar um Deus segundo a sua vontade. Aí ele cria Deus de prata, de ouro, de barro, de gesso, de pedra, de ferro, de tudo. Porque ele quer fazer um Deus segundo a sua vontade. O homem sempre quis isso. Né? Então, quando ele... para eles... rei dos judeus era uma afronta. Agora, para os céus, para a gente e para Cristo, isso era muito pouco. Porque os judeus é uma raça muito pequena, é uma quantidade de gente muito pouca para aquele que Deus colocou como rei sobre todos os reis da terra, sobre todas as etnias, sobre toda a população, toda a criação, né, desde sempre. E será na eternidade sem fim, rei sobre todos os seres humanos resgatados e salvos, né, que aceitaram a graça, não importa a sua etnia, a cor da sua pele, de onde veio, o que era, o que tinha, o que não tinha, não importa. Isso não importa para Deus. Importa é a fé do homem, né, que vai acreditar em Cristo, acreditar em Deus e viver a fé. Então, quando eles dizem salve o rei dos judeus aqui, há uma série de incoerências, né, nesta frase imprópria para Cristo. Né? E na última parte aqui do texto, diz que eles batiam-lhe no rosto. Aqui está uma humilhação socialmente muito dura e, obviamente, espiritualmente vergonhosa. Porque em todas as culturas do mundo não se bate na face de um homem. Bater na cara de um homem, só se fazia isso, dar um tapa na cara de alguém, dar um soco na cara de alguém, no rosto, na face, quando aquela pessoa era o mais ralé, o pior, o mais imundo dos ladrões, dos transgressores, alguém que não tinha moral, alguém que tenha cometido um crime hediondo. Não se bate na cara de um homem. Socialmente falando, segundo os costumes milenares de várias nações. É melhor que você pegue uma espada e atravesse alguém matando ali do que dar um tapa na cara. Então, quando você dá uma tapa aqui, quando eles batiam no rosto de Cristo, eles estão renegando o Cristo a um lixo, ao ser humano desprezível, imundo, que a sociedade não quer nem olhar para a cara dele. É isso que está acontecendo aqui. Bater era muito melhor que ele chegasse, prendesse Cristo, levasse logo para a cruz e crucificasse ele e atravessasse com a lança. Seria digno. Mas o que eles estão falando, digno assim, uma morte digna, segundo a cultura dos soldados romanos. Não que a morte de Cristo é digna, com certeza. Não é, porque dignidade tem a ver com justiça. E Cristo não pecou, ele não merecia morrer, né? Os méritos de Cristo são dignos. A fé, a obediência, o exemplo, o amor pela humanidade dando a sua própria vida para salvar o pecador, isso é digno, é digno. Mas a morte dele, no âmbito da justiça, é indigna, porque não se mata o inocente no lugar do pecador. Não existe isso, né? Mas seria muito mais digno, segundo a visão romana dos homens, a visão social dos homens, que matassem Cristo uma morte rápida, executasse, cortasse a cabeça dele, como fizeram com Paulo, por exemplo, né? Arrancasse a cabeça fora, pronto. Mas não era suficiente para os judeus. Ele tinha que passar nu no meio da rua, ele tinha que escutar muitas provocações,
tanto da parte de Roma quanto da parte dos judeus, né? Era muita humilhação. Eram humilhações realmente para atingir o espírito dele, para arrasar com ele, para que a sua mente, não só o corpo dolorido, mas a mente fosse atingida também, para que o diabo pudesse fazer com que Cristo desistisse da sua missão.